Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai trabalhar então decomposição em fatores primos e na aula anteriormente a gente vimos o que são os divisores de um número, através dos critérios de divisibilidade. Através disso, agora a gente pode definir o que são múltiplos e divisores de um número qualquer. Então, múltiplos são os resultados da multiplicação com o número natural. Os múltiplos sempre são valores maiores do que o próprio número. E a gente sabe que os múltiplos sempre é divisível por esse valor inicial, ok? Por exemplo, quais são os múltiplos do número 50? Os múltiplos de 50 são o número zero, porque zero ele é um múltiplo de todos os números, porque eu posso dividir por todos posso dividir o zero por todos os números, então ele é um número, eu não posso fazer o contrário. Eu não posso dividir um número por zero, ok? Mas voltando aqui, quem são os múltiplos de 50? A própria tabuada do 50. Então, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300. E todos esses números eu posso dividir por 50, por isso que ele é chamado de múltiplos, certo? Os múltiplos, como eu já disse, lembra a tabuada, pois todo múltiplo é divisível pelo valor base, que nesse caso é o valor 50. E só que, retomando e relembrando, o número zero é múltiplo de todos os números, pois qualquer número vezes zero, o resultado é zero. E agora divisores. Divisores são todos os números que pode dividir um certo número. Os divisores sempre são valores menores que o número base. Então aqui, novamente. Agora, quem são os divisores do número 50? Quem são os números que pode dividir o número 50? Então, quem são? O próprio 50, 25, 10, 5 e 1. Os divisores são valores menores que podem dividir esse número. Ou seja, 50 pode ser dividido por todos esses valores que a gente acabou de dizer. Eu posso pegar 50 dividido por 50, 50 dividido por 25, 50 dividido por 10, 50 dividido por 5 e 50 dividido por 1. O número 1 ele é um divisor de todos os números, porque qualquer número pode dividir pelo número 1, ok? E agora, trabalhando a decomposição em fatores primos. Decompor um número. O que exatamente é decompor? Todos os números podem ser decompostos, ou em palavras simples, desmontar em fatores primos. Então, decomposição em fatores primos é desmontar um número. De que forma? Escrito por meio da multiplicação dos seus divisores. Porém, esses sendo números primos. Tá, professor, mas o que são números primos? Os números primos, também chamados de fatores primos, são um conjunto de números naturais com uma peculiaridade, ou seja, uma característica em comum. Todos eles podem ser divididos por um, todos eles só podem ser divididos por um e por ele mesmo. Então, quem são os meus números primos? Então aqui, quem são os meus primos? O primeiro e único primo par, número 2. Quem que é o próximo? 3. Quem que é o próximo? O 5. Por que o 4 não é primo, professor? Porque 4 dá para dividir por 2. E a definição de número primo é que ele só pode ser dividido por 1 e por eles mesmos. Tá? O 7, o 11, o 13, 17, 19 e assim continua, certo? A gente tem infinitos números primos. Esses são os primeiros. Tá, professor, mas por que o 6 não se encaixa aqui? Porque 6 pode dividir por 2 e pode dividir por 3. E lembra que os números primos só podem ser divididos por 1 e por eles mesmos. A mesma coisa com o 8, professor. Mesma coisa com o 8. O 8 pode ser dividido por 4 e o 8 pode ser dividido por 2. Tá? Então, característica em comum dos números primos, só divide por 1
e só divide ele mesmo, ok? Esses são os números primos. Pelo menos os primeiros vocês têm que lembrar. 2, único primo par. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 20, se não me engano, 29 e assim vai indo, ok? Tá, voltando então, como que é feito o processo da decomposição? A decomposição em fatores primos é feita através do que a gente chama de dispositivo prático. Ou seja, assim como na divisão a gente tem aquela barrinha do travessão, aqui no dispositivo prático a gente tem também uma barrinha, só que ela é uma barrinha vertical, que auxilia na decomposição. Lembramos que decompor é sinônimo de desmontar em partes menores, certo? Fatorar também é muito parecido com decomposição, tá? Para decompor um número composto, ou seja, um número feito através de diversas multiplicações, devemos realizar divisões sucessivas, ou seja, divisões atrás de outras por números primos, até que o quociente, ou seja, o resultado da divisão, seja igual a 1. No final, devemos escrever os números primos que a gente decompôs, que utilizou na decomposição, em forma de multiplicação. Escrever em forma de multiplicação é escrever através da forma fatorada. Então, quando a gente diz forma fatorada de um número, é escrever quais são os fatores que multiplica para dar o resultado que é esse próprio número, ok? Então, agora, vamos para a prática. Exemplo, decompor o número 630. Então, eu escrevo o número 630, uso o meu dispositivo prático, que é essa barrinha na lateral, e começo decompondo pelo menor primo possível. Voltando lá, relembrando quem são os números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim vai. Tá, 630 é um número par? É, porque ele terminou em zero. Se é um número par, então começo dividindo por 2. 630 dividido por 2, 315. Opa, meu resultado já não é mais par. Se não é mais par, eu vou para o próximo primo. O próximo primo é o número 3. 315 dá para dividir por 3? Opa, como é que eu sei que o número é divisível por 3? Somos algarismos. 3 mais 1, 4. 4 mais 5, 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Então 315 é divisível por 3. Por isso que a gente precisa lembrar dos critérios de divisibilidade, para não perder tempo. 315 dividido por 3, 105. 105 dá para dividir por 3 de novo. Então, divido de novo pelo número 3. Dividindo por 3, 35. 35 dá para dividir por 3? Opa, já não dá para dividir por 3, porque a soma 3 mais 5 dá 8, e 8 não dá para dividir por 3. Eu vou para o próximo primo. Quem que é o próximo primo depois do 3? O 5. 35 dividido por 5, 7. E 7 é um número primo, só divide por ele mesmo. Então, 7 dividido por 7, 1. Então, aqui eu terminei minha decomposição. Qual que vai ser, então, a minha forma fatorada do meu número? 2, 3, vezes 3, vezes 5, vezes 7. Então, a forma fatorada é a multiplicação dos fatores que deu na decomposição do meu número. Ou também posso escrever isso aqui através de potência. 2 vezes 3 ao quadrado, porque 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7. E se eu pegar meu número aqui, 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 7, e fazer a multiplicação, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18, 18 vezes 5, 90, e 90 vezes 7, 630.
eu tenho que voltar no meu número original. Fazendo a multiplicação, tenho que voltar no meu número original. Eu só estou escrevendo ele de forma diferente, através de uma multiplicação. Forma fatorada, escrever através de uma multiplicação. Se eu fiz a multiplicação e o meu número não voltou ao número original que eu tinha, então eu fiz a decomposição de forma errada. Ok? Aí temos que voltar e revisar. Então, pessoal, essa é a maneira de decompor um número. Ok? Por exemplo, aqui vamos fazer a decomposição do número 120, 48 e 63. Esses três números. Aqui. Número par, começo dividindo por 2. 120 por 2, 60. 60 é par, continua por 2. 30 por 2, 15. Opa, não é mais par. Qual que é o próximo primo? Número 3. 15 dividido por 3, 5. 5 é primo, então divide por ele mesmo. Fazendo a multiplicação, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Ou 2 ao cubo, porque o 2 repete 3 vezes 3 vezes 5. Ok? 48, fazendo a decomposição. Por 2, já que é par. 24 por 2 de novo. 12 por 2. 6 por 2, 3. E por 3, 1. Decomposição, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Ou 2 à quarta, porque o 2 repetiu 4 vezes 3. E é o último exemplo aqui. 63 não é par, então já começa pelo próximo primo depois do 2. Dá para dividir por 3? 6 mais 3, 9. 9 dá para dividir por 3, então 63 dá para dividir por 3. 63 dividido por 3, 21. 21 dá para dividir por 3? Dá 7. E 7 é primo, só divide por ele mesmo. Então 7 dividido por 7, 1. Cheguei no 1, acabou minha decomposição. Nesse caso aqui deu 3 vezes 3 vezes 7. Ou 3 ao quadrado vezes 7, já que o 3 repete duas vezes. Certo, pessoal? Essa é a maneira de fazer a decomposição de um número natural. É através da decomposição usando os fatores ou os números primos. Até mais.